Olá, amigos da TV Mundo Maior. Você acompanha a partir de agora o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje o nosso tema é o Tao e a psicologia. Olá, amigo do Ciência e Espiritualidade. O assunto hoje é o taoísmo. O que é o Tao? O que é o taoísmo? Qual a importância que isso pode ter com a saúde humana? Qual a importância que isso pode ter com o desenvolvimento da espiritualidade e a promoção de saúde? Isso é o que tem estudado o Dr. Paulo, da Unifesp. E ele está aqui hoje no Ciência e Espiritualidade para nos trazer algumas informações sobre este tema, o taoísmo, e como ele pode ser de interesse para nós que estamos interessados na união entre ciência e espiritualidade. Vamos à entrevista. Para conversar conosco sobre o tema o Tao e a psicologia, trouxemos o médico psiquiatra Paulo Bloise. Ele também é fundador do Antropos, o Núcleo de Integração Mente e Corpo da Unifesp. Bom, doutor Paulo, muito obrigada por estar aqui no nosso estúdio conversando sobre esse tema. Bom, o que é o Tao e o taoísmo? Bom, vamos começar pelo taoísmo, então. O taoísmo, ele pode ser considerado uma filosofia, uma doutrina de pensamento que tem uma origem muito antiga, há mais ou menos 3, 4 mil anos atrás, e que foi se desenvolvendo ao longo da história da China. Hoje em dia ele espalhou para o mundo inteiro, até aqui no Brasil tem algumas escolas. E ele deu origem à medicina tradicional chinesa, quer dizer, todo aquele conhecimento da acupuntura é baseado no taoísmo. Ele deu origem a muito de técnicas de longevidade, de técnicas de saúde, como as artes marciais, o Qigong, e também a arquitetura, tudo que se fala de Feng Shui, são todos conhecimentos oriundos do taoísmo. E que, a partir mais ou menos da época de Cristo, ele se transformou numa religião. Então ele também é uma religião. Certo. Esses dois aspectos a gente pode pensar. Você citou escolas, Quantas escolas existem dessa linha taoísta? Olha, eu não saberia dizer, são muitas mesmo. Agora, eu acho que tem uma divisão que é muito interessante que ocorreu, que é para se cultivar o Tao, que é uma coisa que acho que depois eu vou tentar explicar um pouquinho, os adeptos, eles achavam que ou você não precisaria fazer nada, você simplesmente teria que entrar num estado de consciência especial, com muita serenidade, que você perceberia uma coisa que já existe, que seria essa força subjacente ou essa energia que a gente vai discutir um pouquinho, ou não. Isso daqui é uma coisa muito difícil só para umas pessoas muito especiais como Lao Tse, como o Chuang Tse, que foram uns ícones desse conhecimento, e que aí você teria que se basear em algumas coisas, por exemplo, meditação, aí o Qigong, as artes marciais e várias coisas que poderiam conduzir a pessoa a esse estado de perceber o Tao. Então são duas escolas. Certo. A palavra Tao significa o que exatamente? Então, literalmente, Tao quer dizer, você pode traduzir como caminho, como essência, ou até como uma energia que gerou o cosmos. Então você vê que não é... Isso é uma coisa muito típica do pensamento chinês clássico e de todo, talvez, o pensamento oriental clássico. Ele não... Enquanto o ocidental fala, olha, Tao é... dois pontos e define, nesse tipo de pensamento você vai tendo uma ideia, você vai intuindo, talvez no final do programa você intua um pouco o que é o Tao, seria um objetivo. Então, você pode traduzir por caminho, por essência e por energia que gerou. Mas e quando você olha para o ideograma, eles são dois elementos. Um elemento é cabeça, guia, e o outro pode ser traduzido como andar, um andar pausado. Juntando isso, as pessoas que interpretam isso falam, bom, então Tao pode ser traduzido como um caminho inteligente, como algo que anda e ao mesmo tempo pensa, reflete. E por outro lado, como o pé você ligaria simbolicamente à terra, à matéria, e a cabeça ao que está acima, ao espírito, você poderia dizer que o Tao é totalidade. É uma coisa que une o que é matéria e o que é não matéria, portanto tudo,
ou mesmo o ser humano, dos pés à cabeça, o ser inteiro. Bom, você estuda bastante o taoísmo, né? Até escreveu um livro, né? O Tao e a Psicologia. Então, Isso. o que levou, né, a você escrever esse livro, a unir essas duas vertentes? Bom, quando eu estava me formando como analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, você é obrigado a escrever uma dissertação. Eu fiquei pensando muito tempo e eu já estudava muito o taoísmo e tinha acabado de fazer a formação, então não tinha ficado anos estudando a psicologia junguiana. E aí eu comecei a perceber que eu frequentava grupo de Qigong, alguns grupos de artes marciais, assim, mais internas, né, que é um pouco diferente do que arte marcial para ficar demolindo a outra pessoa, o objetivo é outro. E aí eu percebi que aquelas pessoas poderiam se beneficiar de todo o conhecimento que uma análise proporciona. E ao mesmo tempo eu pensei o contrário, que tantos analistas como pacientes, se tomassem contato com esse conhecimento, também poderiam se beneficiar. Falei, então vou tentar escrever um diálogo. Mas para escrever o diálogo, eu tive que estruturar um livro de um jeito. Então, principalmente o taoísmo, se você pega um livro, o Tao Te Ching, você pode ficar assim maravilhada com ele. Mas não vai ter muita definição, você não vai entender como começou, de onde veio aquilo, quem escreveu exatamente aquilo. E aquilo gerou o quê? Isso não era interesse daquela época. Então, eu estudei bastante e coloquei no livro informações para que um leitor que quiser, por exemplo, ler um sábio como esse, o Chuang Tse ou outros, que ele tenha base para entender aquilo, porque eu coloco o histórico, coloco os conceitos principais, coloco as escolas. Até para ficar claro, né, para o leitor, né, o que é, né, para quem não conhece, para quem nunca teve contato, para ficar bem claro o que é o taoísmo, certo? Olha, aí é interessante, é para ficar bem claro, e também não é claro que isto não é claro. Tá certo, então já vi que é bem complexo. Vou fazer o seguinte, a gente vai continuar então falando sobre o Tao e a Psicologia no nosso próximo bloco. E você que nos assiste ao vivo pela internet ou pela parabólica digital, aguarde alguns instantes que logo estaremos de volta. E você que assiste pela galeria offline do site da TV Mundo Maior, já pode clicar no link Bloco B e conferir a segunda parte desta entrevista.